Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre composição recursiva. O que é isso? A gente vai ver, obviamente. Mas a ideia a gente vai ver alguns padrões que são baseados nessa ideia de composição recursiva. Tá? A gente vai entender por que isso aqui pode ser também bem interessante. Tá? Na aula anterior a gente viu composição, né? E agora a gente vai ver um tipo especial de composição que seria essa composição recursiva. Tá? Vamos começar com a definição do que é recursão, né, e recursivo, né? Certo? A recursão, veja recursivo. Recursivo, se você ainda não entendeu, veja recursão. Certo? Aí você fica em loop ali até você sacar qual é a do negócio. Certo? Piadas de programador. Mas vamos ver aqui, tá? Então imagina o seguinte, que eu tenha essa função aí, né? Vamos primeiro, o que a gente sabe de recursividade, né? Normalmente não é a composição, é funções, né? Então vamos ver aqui qual é a desse negócio, né? Tá? Então eu tenho ali, por exemplo, uma função recursiva que recebe um número, aí ele imprime esse número, enquanto esse número for menor do que 4, ele chama a função recursiva mais um. Tá? Então, no exemplinho que tem ali embaixo, né, ele chama ali a função recursiva com 0, né, ele vai imprimir 0, aí ele chama com 1, ele vai imprimir 1, chama com 2, ele vai imprimir 2, chama com 3, ele vai imprimir 3, chama com 4, ele imprime 4, e aí ele não chama novamente, e aí acaba, certo? A gente pode fazer o contrário, né? Certo? Então, note que se eu quiser imprimir os números ao contrário, basta eu colocar depois do if ali o meu print, né? Então, o que vai acontecer? Se eu chamar com 0, ele chama com 1, chama com 2, chama com 3, chama com 4, aí ele imprime o 4, retorna para o anterior que vai imprimir 3, que retorna para o anterior que vai imprimir 2, que retorna para o anterior que imprime 1, que retorna e o anterior imprime 0 e acaba. Certo? Então essa é a ideia de recursividade, né? De você ter uma função, no caso, que chama ela mesma. Tá? Mas uma hora tem que acabar, né? Tá? Então como que a composição pode ser recursiva? Tá? Então, antes de falar, né, a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas recursivas, tá? E aí tem um cara bem famoso que a gente vê em estrutura de dados, que é a lista ligada, né? Então, a lista ligada ela pode ser considerada uma estrutura recursiva porque cada nó tem a referência para um nó, né? Então, da mesma forma que eu tenho, por exemplo, eu posso ter, né, uma função que chama ela mesmo, né? Eu posso ter uma estrutura que tem uma referência para ela mesma, né? Não para ela mesma, mas para o tipo dela mesma, tá? Então, a lista ligada seria um tipo desse. Por quê? Porque normalmente a lista ligada tem um lugar para armazenar o valor e tem uma referência para um outro nó, né? Cada nó tem o valor e a referência de outro nó, tá? Então, né, por exemplo, se a gente for ver aqui a implementação de uma lista ligada, como seria, por exemplo, em Java, né, eu tenho o elemento, ele tem o valor, e aí eu teria ali uma variável do tipo elemento, que seria ali o próximo, né? Então você vê que a classe elemento, ela é composta por uma instância da classe elemento, certo? Bom, e aí os métodos podem fazer uso dessa estrutura recursiva, né? Então, por exemplo, se eu quero contar quantos elementos tem a lista ligada, eu posso falar o seguinte, olha, se
se o próximo for igual a nulo, né? Ou seja, se não tem próximo, eu retorno 1. O que eu poderia usar aqui? Um null object, né? Certo? Poderia ter o null element, mas tudo bem. Então, eu poderia ir lá e falar assim, se não tem ninguém, retorna 1. Se não, retorna 1 mais a contagem do próximo. Né? Seria aí um algoritmo recursivo, né, para contar quantos elementos teria aí essa lista. Tá? Então, quando a gente tem estrutura recursiva, de uma certa forma, a gente acaba usando algoritmos recursivos. A diferença é que a gente não vai chamar, por exemplo, um método, né? Ao invés dele se chamar na própria classe, ele vai se chamar na instância que está compondo aquela classe, que por acaso é daquela mesma classe. Certo? É meio confuso falar sobre quando é recursivo. Tá? E com polimorfismo, né, quando você tem várias classes, isso pode ser uma coisa, pode ficar mais interessante, certo? Então, por exemplo, imagina, por exemplo, uma lista ligada que pode ter vários tipos de elementos diferentes, certo? Então, por exemplo, eu estou, por exemplo, montando sei lá, estou fazendo uma lista com as estações de trem ou de metrô. Eu posso ter estações de tipos diferentes, né? Eu posso ter estação de carga, posso ter estação de passageiro, né? Que podem ter características diferentes, que podem, de repente, ter métodos, por exemplo, que calculam o tempo de viagem. De repente, cada uma vai fazer esse cálculo de uma forma diferente, né? Então, quando a gente adiciona o polimorfismo aí nessa mistura, as coisas ficam bem interessantes. Tá? Então, a recursividade ela pode ser definida tanto na superclasse, tá? E aí na superclasse, e aí qualquer subclasse vai ter aquela estrutura recursiva dentro dela, tá? Ou a gente também pode ter essa estrutura recursiva numa subclasse, né? Ou seja, a subclasse ela vai ter um elemento, ou um atributo da superclasse, que pode ser qualquer outra subclasse, quanto pode ser até ela mesma. Tá? Por isso que continua sendo recursivo. Então note que qualquer uma dessas duas estruturas a gente consegue ir montando. É como se fosse, sei lá, um Lego que sempre você pode encaixar uma nova peça, né, daquele mesmo tipo. Tá? E, assim, a gente percebe que a gente consegue, né, considerando várias subclasses, várias formas de relacionamento, a gente pode chegar numa estrutura bastante complexa, tá? E extensível, utilizando os conceitos aí de herança, polimorfismo e a composição recursiva. Então dá para ter soluções bem inteligentes, né? Onde, digamos assim, cada bloquinho desse é simples, mas quando você constrói eles, você consegue ter um comportamento bem interessante, até bastante complexo às vezes. Tá? Então vamos falar do composite. Tá? O que é essa figura aí? É um sushi de sushis, né? Certo? É um sushi que é feito de sushis, tá? Alguém saberia aí dar o exemplo de alguma outra coisa que pode ser uma coisa que é um conjunto de coisas daquele tipo de coisa? Eu falei que era confuso isso aí. É como esse aí, que é o sushi composto, né? Certo? Que você consegue... você tem o sushi, né? E você pode ter um sushi de sushis, né? Meio bizarro, né? Tá? Mas alguém sabe aí alguma coisa, não?
Como é que é? Você mostrou no primeiro slide lá, Um fractal. Não, eu quero uma coisa de verdade. Quero... Hã? Aquela bonequinha russa, deixa eu pensar. Mais ou menos, né? Porque ela não é feita das outras, né? As outras estão dentro dela, mais ou menos, né? Tá? Então, o padrão composite é para esses tipos de coisa. Quando você tem uma coisa que o conjunto dessas coisas também é uma coisa dessas. Mais ou menos isso, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui, vocês vão entender, tá? Imagina que eu tenho ali no meu e-commerce, sempre e-commerce, né? Tá? Eu tenho lá no meu sistema produtos, tá? Aí eu tenho ali a câmera, né? Eu tenho lentes, eu tenho ali o tripé, tudo isso no meu sistema são produtos, tá? E aí o que acontece? Eu quero ter um produto que é o kit câmera, certo? Que o cara que na verdade é um kit que tem a câmera, tem o tripé e tem as lentes, tá? O que é isso? É um produto que é um conjunto de produtos. Então, o que é isso? É uma coisa que é um conjunto de coisas do mesmo tipo, certo? Eu posso, inclusive, a gente vai ver, ter um kit que tenha kits. Nada impede, certo? Então, como que eu represento no meu sistema, por exemplo, eu vou ter lá o meu carrinho de compras, vou ter alguma coisa assim, esse cara, ele vai ter o carrinho de compras, eu vou lá e vou adicionar um produto, né? Como é que eu faço com o kit? O kit é um conjunto de produtos, mas eu quero que ele também seja considerado um produto, né? Então a gente percebe que em algumas coisas o kit de câmera parece um produto, né? Por exemplo, ele pode ser adicionado no carrinho de produtos, né? Ele tem o seu próprio preço, que de repente eu posso jogar um desconto, né? Não precisa ser necessariamente a soma, né, de todos os produtos, né? Tá? Só que, por exemplo, o gerenciamento de estoque dele é diferente, né? Para calcular o volume para enviar isso aí também é diferente, né? Então a gente vê que, né, tem umas coisas que é igual, tem outras que não, né? Então, o composite, ele é um padrão que a gente utiliza para representar um grupo de coisas que também é uma coisa, tá? Então, como eu tinha falado. Então, o que você faz? Você tem, por exemplo, uma abstração, e aí você vai ter a instância do produto, né, que seria o individual, e aí você teria o kit, que seria o composite, né? Seria como se fosse um produto composto, né? E aí ele é formado por um conjunto daquelas abstrações, que pode ser que nesse conjunto podem tanto estar os produtos individuais quanto os produtos compostos aí, tá? Então, um exemplo aqui que eu gosto de dar é, por exemplo, trecho aéreo, né? Você vai comprar uma passagem, às vezes você vai parar, né? Na verdade é como se você estivesse comprando uma passagem composta, né? Você está comprando do ponto A ao ponto B, mas na verdade você está usando, sei lá, uns 3 voos ali, né? Às vezes você tem desses 3 voos, um voo é de uma outra companhia que na verdade são 2 voos, né? Então você pode ter o composite dentro do composite, como se fosse uma árvore, tá? Então, nesse caso, né, o kit de câmera, ele é um produto, tá? O kit é um grupo de produtos que também é um produto, tá? E aí eu posso, por exemplo, como eu falei, ter um grupo de produtos dentro de um grupo de produtos. Imagina que eu tenho ali o meu kit de suporte, né? Que tem ali um tripé, tem um suporte para a cabeça e tem um pau de selfie, certo? E aí
eu falo assim, ó, eu tenho o meu Super Câmera Kit, que ele leva a lente, a câmera e o kit de suporte, tá? Que é um composite também. Então nada impede que um composite tenha outro composite dentro dele, tá? Então um grupo de produtos pode ter um produto que é um outro grupo. Afinal, o kit, né, ele é tratado como um produto pelo resto do sistema. Tá? Então, todo lugar que um produto poderia ser adicionado, ele também pode, inclusive dentro dele mesmo. Tá? Então, o Composite ele vai implementar os métodos da abstração, né? E normalmente ele vai chamar recursivamente aqueles produtos que estão dentro dele, ou aquelas outras instâncias dentro dele. Então, por exemplo, o produto composto, né? Ele tem uma lista de produtos, e aí quando falar assim, ó, remova do estoque, ele vai lá e vai remover do estoque cada um daqueles produtos. Note que é uma chamada recursiva. Que se tiver um outro kit aí, ele vai chamar o remove stock em todos os seus produtos também. Tá? E aí você pode ter, por exemplo, uma lógica particular que pode combinar também isso aí de uma forma diferente. Né? Imagina que, por exemplo, o meu produto composto ele tem ali um desconto. Né? Eu falo assim, ó, eu vou vender esses produtos como um kit e vou dar 10% de desconto, por exemplo. Tá? Então, ele no caso aí, ele pode ter uma informação que é o desconto, que não é uma informação de qualquer produto, tá? E ele pode ter uma lógica específica, não só simplesmente chamar a lógica do, sei lá, o valor. Eu vou chamar o valor de todos os produtos? Não necessariamente, né? Ah, eu estou chamando e tô botando ali o desconto. Bom, vou falar aqui agora do outro padrão que seria o Chain of Responsibility, né? Ou cadeia de responsabilidades, tá? Que seria uma implementação diferente do Composite para a composição que usa também a composição recursiva, tá? Então, o que acontece, né? É como se você tivesse uma fila de objetos ali, né? E aí chega uma requisição. Aí vai ler o primeiro e fala assim: ah, eu não sei tratar isso aí. Aí o segundo, ó, não é, isso aí não é comigo não. Né? Aí o segundo, ó, desculpa aí, mas não vai dar. Aí passa pra frente, né? Ah, isso aqui não é minha especialidade. Aí passou, opa, consegui fazer. E aí ele retorna, né? Ele devolve pro outro que vai encaminhando de volta. Tá? Na verdade, o cara que está devolvendo o resultado, ele não sabe quem tratou ou também não sabe para quem que ele passou isso daí. Tá? Ele simplesmente fala assim, olha, ó, não sei fazer isso, ou ele faz alguma coisa e passa para frente, né? E aí ele vai passando até que alguém ali naquela cadeia saiba como tratar aquele tipo de requisição, tá? Então, às vezes tem uma série de passos, né, que você precisa fazer para completar alguma requisição. Então, por exemplo, ao invés do cara simplesmente ir passando, né, cada um vai fazendo uma coisinha, né? Então, por exemplo, eu preciso processar aqui uma ordem, né? Aí você tem um carinha, né? Ele vai no primeiro, fala assim, então eu vou calcular o total. Aí o segundo vira e fala assim, aqui, o cara calculou o total, agora eu vou ver se tem no estoque. Tem no estoque. Eu vou reservar no estoque. Aí pode ser já um terceiro. Né? Eu vou fazer a cobrança aqui do pagamento. Aí ele vai lá e cobra. Né? E aí, eu vou mandar um e-mail de confirmação. Pode ser um outro. Então, às vezes, quando você tem uma série de passos,
você pode ir fazendo isso daí, né, de forma que cada um desses caras aí da fila é responsável por um cara desses, né? Aí você fala assim, qual a vantagem disso? Você pode pegar, por exemplo, esse cara que manda o e-mail de confirmação e colocar em qualquer outro tipo de processamento que precise ver isso, né? Você pode pegar o passo que verifica se tem no estoque, né? E colocar, por exemplo, numa rotina que verifica se tem que fazer pedido para o fornecedor, né? E não de compra. Então, a vantagem de você ter esses passos de forma separada é que você consegue reutilizar o seu software combinando esses diferentes passos, né? Tá? Então, às vezes você pode querer mudar a ordem, né? Do tipo, eu acho que o e-mail de confirmação tem que ser a primeira coisa a ser enviado, né? E não a última, né? Que o cara vai ficar esperando um monte, né? Então é muito fácil você ir lá e trocar a ordem das coisas, ou adicionar um novo passo, ou remover um passo, ou substituir um passo por outro similar ou um pouco diferente, tá? Então, olha lá, você pode querer adicionar um novo passo, né? Vai que, por exemplo, você decide aderir a um programa de pontos, né? E aí você vai adicionar um passo que é adicionar os pontos da venda para aquele cara. Então, nenhum dos outros passos precisa saber que esse passo existe, nem esse passo precisa saber dos outros, tá? Você consegue desacoplar, tá? Então, na verdade, o Chain of Responsibility, eu já vi ele implementado dessas duas formas, tá? Você pode ter vários caras, né? Sendo que um deles vai conseguir processar aquilo que você está querendo, né? E aí você vai passando pela cadeia, né? E eles vão vendo quem é que tem que fazer aquilo. Então, por exemplo, você fala assim, por exemplo, sei lá, pagamento, né? O cara vai pagar, aí você pode ter uma cadeia que seria lá, um verifica se é boleto, outro verifica se é cartão, outro verifica seu cartão X, outro seu cartão Y, né? Então ele vai pegando as informações do pagamento e vai batendo até chegar em algum que fala assim, esse aqui é o tipo de pagamento, eu vou processar, né? Ou você pode ter vários pedacinhos que cada um faz um pedaço da sua requisição, tá? Então, eu já vi a Chain of Responsibility implementado com essas duas abordagens aí, tá? Então, a gente percebe que a estrutura do Chain of Responsibility é parecida com a do Composite, só que no Composite, a composição ela estaria em uma das classes ali embaixo, né? E no Chain of Responsibility, a composição recursiva acontece na superclasse, tá? Então, um chain element ele é composto por outros chain elements, tá? Então, define aí essa estrutura, tá? Então, esse aqui seria a abordagem de fazer o processamento, digamos assim, achar aquele que vai conseguir fazer. Então, o cara vai lá, vai na ordem e coloca o endereço dele, né? E aí manda a ordem. Aí eu vou falar assim, peraí, eu tenho que calcular a entrega. Aí você passa no primeiro nó, que é o seguinte, esse cara tá na mesma cidade que o produto dele? Aí se tiver, é o local shipping que calcula esse valor. Não é, então passa pro próximo. National shipping, tá no mesmo país que o cara? E aí eu vou verificar. Não é, passa pro próximo. Então ele tá em outro país, então é o international shipping, tá? Então esse seria um caso que muitas vezes, assim, no exemplo parece, vai falar o cartão. Pô, você já pode ver e selecionar. Nesse caso, por exemplo, não é trivial exatamente
qual que vai ser o processamento para você escolher. Então, ao invés de você ficar fazendo um monte de ifs e verificando, é muito mais fácil você simplesmente criar uma cadeia com as suas possibilidades e passar por ela. Né? E aí, se você tiver um tipo de... por exemplo, agora se for no mesmo estado, é diferente. Aqui no Brasil, por exemplo, é... Né? Se você estiver mandando dentro do mesmo estado, então a entrega é diferente. Então, eu poderia simplesmente pegar e adicionar uma nova classe ali no meio dessa cadeia, sem que nenhuma outra, sem precisar criar nenhum if a mais por causa disso. Tá? Esse aqui seria um exemplo de cadeia em que você vai fazendo vários passos, né, de execução. Né? Então, por exemplo, imagina que você quer... você tem que atualizar, por exemplo, o cara modificou alguma informação e aperta um botão. Você vai falar assim, então eu tenho 3 passos. O primeiro passo é confirmar, o segundo passo é gravar no banco de dados e o terceiro passo é atualizar a tela. Tá? Então você pode criar esses caras como elementos separados da cadeia. E aí, nesse caso, a maior... Aí, por exemplo, você fala assim, eu preciso de validar as informações. Você pode criar um novo passo ali, colocar no meio da cadeia para fazer a validação de informações. Né? Eu preciso, sei lá, depois que eu salvei no banco de dados, eu preciso atualizar um outro cara. Então, você pode ir lá ou eu preciso, sei lá, mandar isso para um outro sistema. Né? Você pode incluir isso daí nos passos. Né? E a vantagem é que você consegue, como eu falei, reutilizar. Por exemplo, se você faz algum outro tipo de modificação e você também quer dar o refresh na tela, você pode reaproveitar aquele mesmo passo para fazer isso. Tá? Então, uma das grandes vantagens aí é justamente a questão do reuse e da flexibilidade. Né? Que fica muito fácil você reutilizar esses passos aí, esses steps aí, para poder criar funcionalidade, novas funcionalidades. Né? E você também adiciona flexibilidade, no sentido que é bem fácil, se você quiser adicionar alguma coisa no meio, quiser substituir um dos passos por um similar, né? Ou como é que fala? Tirar alguma coisa que não é mais para o sistema fazer. Tá? Fica muito mais fácil, por exemplo, também até mesmo você testar cada um dos passos de forma individual. Né? Eu quero testar se aqui ele verifica isso, se ele faz essa execução aqui pontual de uma forma correta. Né? Fica mais fácil de você dividir para fazer os testes. Tá? Então, fazendo uma comparação aí do Composite com o Chain of Responsibility, tá? Então, a composição no Composite é muitos, né? Então, a gente vê lá, por exemplo, o kit de produtos, né? Ele tinha uma lista de produtos dentro dele, e já o Chain of Responsibility, ele tem uma referência para o próximo elo ali da cadeia, né, de processamento. Né? O Composite, ele é o Composite na subclasse, né, ou seja, as classes da hierarquia, elas são normais, elas não têm essa composição recursiva, enquanto que no Chain of Responsibility isso aí está na superclasse, ou seja, todo elemento ele pode ser ligado em outros elementos. Tá? E uma coisa interessante é que o Composite ele é muito fácil de ser utilizado quando você tem uma estrutura de classes já existentes. Tá? Então, vou dar um exemplo. Imagina que você precise, por exemplo, sei lá, criptografar um determinado arquivo ou determinados dados. Né? E aí você tem várias implementações que fazem essa criptografia. Se você quiser, digamos assim, fazer uma criptografia em cima da outra,
né? Talvez para deixar mais seguro, alguma coisa assim, você pode criar um criptografador, né? Alguma coisa assim, composto, né? Você usa o composite e aí você pode criar uma de vários outros ali que fazem isso. Então, o que acontece? Você já tinha a estrutura e é muito fácil você introduzir o composite dentro dela como uma nova opção, assim, tá? Já o Chain of Responsibility, né? Como está na superclasse, você tem a questão de, você chama, você executa alguma coisa na classe, ou você verifica se você pode executar na classe, se você não puder, você chama a próxima, ou você executa e chama a próxima. Você tem que ter uma estrutura meio que já preparada para fazer isso. Então, por exemplo, se você tem um conjunto de classes e você quer introduzir o Chain of Responsibility, já fica, digamos assim, bem mais complicado de fazer isso daí. Tá certo? Então, espero que tenham entendido aí como fazer como criar essas estruturas recursivas, né? E como que funcionam esses dois padrões que utilizam esse tipo de estrutura.